Queridos, aqui quem fala é Daniel Scheibler, do Ministério Cristianismo em Epígrafe, sediado em São Paulo, e na edição de hoje dos 15 Minutos Quinzenais, falaremos sobre os frutos do Espírito Santo de Deus, com foco nos 9 frutos arrolados especificamente no capítulo 5 do livro de Gálatas, que, para aqueles que não estão familiarizados com a leitura da Bíblia, integra o Novo Testamento das Escrituras Sagradas, ou seja, a parte da Bíblia que registra a passagem de Jesus pela terra, incluindo desde os fatos que antecederam o seu nascimento até a profecia apocalíptica da sua próxima vinda, nas proximidades do fim dos tempos. Além dos frutos do Espírito contidos no livro de Gálatas, há outros frutos do Espírito Santo que a Bíblia elenca como parte do processo de santificação, como a esperança, em 1 Coríntios 13, ou como a justiça e a verdade, em Efésios 5. Mas para tratarmos de todos os frutos do Espírito, diferenciá-los dos dons que o Espírito Santo concede liberalmente, analisarmos a repercussão dos frutos e dos dons na distribuição de ministérios que o próprio Deus organizou na Bíblia, valendo-se do apóstolo Paulo para efetuar esses registros. Para isso, nós precisaríamos de uma sucessão de pregações muitíssimo mais longas do que o tempo que nos é disponibilizado nos 15 minutos quinzenais, e então, quando o Ministério Cristianismo em Epígrafe passar a transmitir cultos completos em suas redes sociais, daí nós poderemos descer às minúcias na exposição desses temas que exigem mais tempo. Por enquanto, nos concentraremos então nos 9 frutos do Espírito contidos em Gálatas 5, que são virtudes transcendentais, morais e comportamentais, geradas nas pessoas que estão em processo de santificação de suas vidas. E há pelo menos 3 pontos que todo cristão precisa ter em mente em relação à santidade. O primeiro ponto é o significado de santidade, que não é o de canonização, nem para os católicos, nem para os evangélicos. Santidade é uma coisa, enquanto canonização, ou seja, o reconhecimento institucional da santidade de alguém, é outra coisa, que não se aplica às igrejas protestantes inclusive. O segundo ponto é que só é possível entrar em santidade mediante nossa justificação, nossa purificação pela aliança de Jesus o Cristo, pela aliança do Novo Testamento. E, apenas por último, o terceiro ponto, na ciência de que santificar-se é alinhar-se à vontade de Deus, produzindo os frutos, as virtudes, a mudança de convicções e de estilo de vida que só o Espírito Santo dele pode operar em nós. Isso quer dizer que, para fins espirituais, não somos capazes de adquirirmos sozinhos essas virtudes. Em relação ao primeiro ponto, é importante que frisemos o fato de que a vida de santidade é reconhecida por toda e qualquer denominação de fé pautada na Bíblia e, portanto, é reconhecida por todas as igrejas reformadas, anglicana, luterana, episcopal, batista, presbiteriana, que mais? Metodista, quadrangular, adventista, Assembleias de Deus e assim por diante, incluindo as denominações evangélicas mais novas, como Universal, Renascer e daí para frente. E a santidade dos cristãos também é reconhecida pelas igrejas católica, ortodoxa oriental, ortodoxa copta, ortodoxa etíope e demais denominações não protestantes. Aliás, nesta mensagem, por focarmos na santidade, que é um ponto comum de todas as ramificações da fé cristã, nós não estamos abordando aqui a discussão sobre as diferenças teológicas das diversas denominações, nem o debate tolo sobre a eventual legitimidade eclesiástica de uma denominação em detrimento de outra, e muito menos a divisão que cataloga algumas doutrinas como religiões, enquanto outras seriam classificadas apenas como seitas. Essas discussões, para o propósito desta mensagem, não edificam. E a Bíblia em si não autoriza que nos escandalizemos uns aos outros em relação às diferenças em nosso culto ao Senhor. O que a Bíblia autoriza e exorta, inclusive,
é que nos fortaleçamos mutuamente em nosso denominador comum, que é Jesus, e a justificação e a santificação que por meio dele obtemos. Por isso, a única coisa que tem de interessar a você aqui é uma breve compreensão das diferenças de conceito. Você tem de estar ciente que quando falamos de santidade, em sentido bem estrito, não estamos falando de canonização papal, que é um processo bastante complexo de direito canônico que é reconhecido na doutrina dos católicos. Do mesmo modo, não estamos falando de canonização na Igreja Ortodoxa Oriental, que não segue um rito de regulamentação centralizada, como da Igreja Católica Apostólica Romana, mas sim existe canonização nos patriarcados ortodoxos com as suas peculiaridades. Não estamos falando também de canonização na Igreja Ortodoxa Copta ou na Igreja Ortodoxa Etíope, que tem uma realidade doutrinária bastante distante das praxes cristãs que nós vivenciamos aqui no Brasil. Também não estamos tratando de veneração dos santos ou dos mártires, que é um conceito teológico não aceito nas igrejas reformadas, pois considera espiritualmente lícita a invocação de santos para realizarem o papel de intercessores junto a Deus. Diferentemente do conceito de veneração dos santos, o conceito de santidade, em sentido estrito, é aceito em todas as denominações cristãs, inclusive nas igrejas que adotam a própria veneração. E por isso é um tema que não deve gerar polêmica para ninguém. E por fim, tampouco estamos tratando da celebração dos santos, que ocorre, além das igrejas não protestantes, também em parte dos sistemas anglicano e episcopal, que autorizam a manifestação de reverência a pessoas cuja vida foi, no âmbito dessas denominações, considerada como um bom modelo, como um paradigma de vida cristã saudável e desejável. Na celebração dos santos, o que ocorre normalmente são comemorações em homenagem póstuma a um cristão considerado exemplar em seu tempo. E essas festividades acabam entrando para os calendários oficiais das igrejas onde essas práticas são aceitas. Como nós não trataremos desses vários temas, mas apenas da santidade, fica um pouquinho mais fácil. Mas é importante que você que está ouvindo saiba que há essas diferenças de conceito e que você não se embaralhe quando ouvir a expressão santidade. Feitas essas considerações, e respeitando todos os irmãos de fé, ainda que tenhamos nossas diferenças doutrinárias, santidade à luz da Bíblia é um conceito que se aplica a todos os cristãos, de quaisquer das denominações que nós mencionamos aqui e de todas as outras que, ainda que não tenhamos mencionado nesta mensagem, reconhecem a Bíblia como cânone, como palavra de Deus. Ou seja, se você é cristão, não sei se você sabe disso, mas você não só pode, como deve obrigatoriamente buscar uma vida de santidade. Esse precisa ser um esforço conscientemente feito por você. E para entrar em santidade, você precisa se submeter ao Senhor. Não tem outro jeito. Você precisa buscá-lo, sabendo que antes de você buscá-lo, ele já está te chamando, inclusive. E assim, estamos entrando no segundo ponto da mensagem de hoje, que é a necessidade de que reconheçamos a nossa incapacidade de sermos naturalmente santos. Nós dependemos 100% de Deus para conseguirmos nos despoluir das nossas falhas morais e nos livrarmos dos grilhões espirituais que vão nos prendendo ao longo da vida. E às vezes nós nem temos conhecimento de que estamos aprisionados por alguns grilhões, mas isso não muda o fato de que eles estão lá e precisam ser rompidos. Como o tema da conversão já foi tratado com mais profundidade na última edição dos 15 Minutos Quinzenais, que foi ao ar no dia 12 de julho de 2020, esta é só uma retomada en passant do assunto. Se você não assistiu à mensagem inicial que o Ministério Cristianismo em Epígrafe transmitiu sobre a vida em santificação, que se chamou É Possível Viver em Santidade, primeira parte, assista. O link do vídeo ficou visível aí na sua tela e está à sua disposição em todos os canais e páginas do Cristianismo em Epígrafe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. E da conversão de uma pessoa até a produção dos frutos do Espírito em sua vida,
há um caminho espiritual que é percorrido. É necessário que essa pessoa se torne a habitação do Espírito Santo de Deus. Você já ouviu aquele ditado popular de que os nossos corpos são verdadeiros templos? Saiba que esta é uma verdade bíblica. O Espírito Santo quer habitar em nós. Um ser humano no qual o Espírito Santo habita é, no mundo espiritual, um portal eterno, uma entrada eterna para a realidade celestial. E, para que o Espírito Santo de Deus habite em nós, precisamos estar justificados, ou seja, espiritualmente purificados pelo perdão dos pecados, perdão que vem de Deus, e não é porque merecemos, mas por graça. E, para sermos justificados, precisamos ter nos convertido a Jesus. Precisamos passar por uma ocasião em que expressamente nos entregamos a Ele, desistindo de guiar as nossas vidas pelos nossos caminhos escuros e dizendo para Ele que queremos ser guiados pela luz que emana dele. Sem reconhecimento dos pecados e conversão a Jesus, infelizmente, não é possível. Então, caso você não tenha assistido a primeira parte desta mensagem, vá às nossas páginas e canais e assista aos 15 minutos quinzenais de 12 de julho de 2020. Se você ainda não se converteu ao Cristo, a Jesus, faça-o já. Converta-se já. Você será uma porta aberta para a vida eterna. E por essa porta aberta entra o Espírito Santo do nosso Deus Trino. E então ele, que é o Rei da Glória, após ter justificado você, ele passa a habitar em você e glorifica você. Você tem noção do poder que tem essa palavra? O Rei da Glória habitará em você, te dará vida eterna. Você será uma entrada eterna. Aleluia! Como alguém em sã consciência pode não querer experimentar algo tão transcendente, tão sobrenatural? E depois dessa experiência, você se torna alguém muito melhor do que você era antes. Vamos aproveitar esse ensejo já para passar para o terceiro ponto, terceiro e último dessa mensagem. Você se torna uma pessoa melhor após a sua conversão, porque o Espírito Santo passa a produzir frutos espirituais em você. E isso muda completamente o seu jeito de ser. Vamos aos frutos. Você se torna uma pessoa mais amorosa. E o amor que vem do alto, o amor que vem de Deus, é o que nos torna perseverantes ao ponto de podermos produzir os demais frutos. Deus é amor. O amor é a natureza de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, estando investido na autoridade do Espírito Santo, nos ensinou que o amor é o maior dos frutos. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem ama, se doa. Quem ama, põe o outro à frente. Quem ama, deixa morrer as próprias vontades para entender as necessidades do próximo. Quem ama, crucifica a própria carne, assim como crucificada foi a carne de Jesus. Só o Espírito Santo pode realizar essa obra de amor verdadeiro, amor espiritual nas nossas vidas. Sem que ele esteja em nós, poderemos até ter traços de amor, pois somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas não será o amor pleno. A plenitude vem do alto. Após o amor está listado o gozo, a alegria espiritual. O gozo é a felicidade verdadeira, que não depende das circunstâncias. Ainda que sejamos abalados pelo luto, pelas dores, pelas frustrações, pelas decepções, quando o Espírito Santo habita em nós, somos como a árvore que, após uma safra de frutos, se recupera. E no tempo certo, no tempo de Deus, volta a dar uma nova safra de frutos. E sendo gozo um de nossos frutos, voltaremos a gerá-lo com o poder que nos dá o Espírito Santo. É um poder que em nós mesmos não existe, mas aquele que é o nosso Consolador, aquele que é o nosso Paráclito,
Ele se compadece de nós. Mas realmente precisamos ter a nossa alma fundada sobre Ele. Se assim for, poderemos superar as perdas mais difíceis de nossas vidas. Podemos até ficar abatidos, mas não seremos destruídos. Há esperança para aqueles que decidiram se converter ao caminho de salvação, e as nossas almas voltarão a se alegrar na salvação do Senhor. Outro fruto do Espírito é a paz. E estar em paz é ter confiança em quem Ele é e no que Ele faz. Sabemos em quem confiamos. Sabemos quem é o sentinela que nos guarda. E por sabê-lo, podemos repousar em paz, mesmo na adversidade. Já no Velho Testamento, séculos antes de Jesus, o salmista já dizia: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Jesus em pessoa também disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Assim, como está escrito na carta aos Hebreus, seremos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Sigamos agora para a longanimidade, que é a virtude da paciência, da espera, do reconhecimento de que Deus é o Senhor do tempo, e ao tempo dele precisamos nos sujeitar. Ser longânime, paciente, é abrir mão da própria agenda e dar lugar à agenda de Deus. É preciso esperar. E esperar sem murmurar, porque o murmúrio é a exteriorização da pressa. E a pressa se opõe à longanimidade. A pressa é sintoma de impaciência. Ao atravessarmos o deserto, ao enfrentarmos a tribulação, devemos ter a certeza de que, se o Espírito Santo habita em nós, tudo pelo que passamos ocorre com permissão de Deus, que usa as tribulações para produzir em nós a longanimidade, a paciência. E, pela paciência, adquirimos experiência. Isso é Bíblia. O próximo fruto do Espírito é a benignidade, que tem um sentido dúplice que denota um aspecto interno, de boa índole. Podemos usar as palavras caráter, confiabilidade, fidelidade, honestidade, lealdade, retidão, simplicidade. E tem também um aspecto externo, de bons modos, para os quais nós podemos usar as palavras afabilidade, agradabilidade, candura, cortesia, gentileza, lianeza, polidez, trato. Sabe aquela pessoa que não faz mal a ninguém? Aquela pessoa inofensiva? Aquela pessoa sem dolo? Essa é a pessoa benigna. A Bíblia diz que devemos sempre estar alertas ao mal, como a serpente, mas que devemos ser sem malícia, como os pombos. O indivíduo que é guiado pelo Espírito Santo é o indivíduo de quem você jamais receberá bola nas costas. É um indivíduo que odeia trapacear, odeia maltratar. É um indivíduo do bem, um indivíduo que se deleita em ser agradável, em ter paz com todas as pessoas ao redor. E paz, neste sentido, a gente usa como ausência de conflitos mesmo. Em suma, é um indivíduo com quem é uma bênção conviver. Esse é o indivíduo benigno. Bastante característico é o fruto da bondade, da caridade, da compaixão, da empatia. É a capacidade de sentir um incômodo terrível diante do sofrimento alheio, que nos impulsiona à proatividade. O indivíduo que é bom faz da causa dos outros a sua própria causa. Aliás, intimamente ligado à benignidade e à bondade, o Ministério Cristianismo em Epígrafe postou um terceto da terça, que é a nossa publicação semanal das terças-feiras, e foi publicado no dia 28 de julho, e que você encontra facilmente nas nossas páginas do Facebook e do Instagram, até porque todas as postagens periódicas deste ministério são datadas logo no preâmbulo. E como benignidade e bondade são assuntos nos quais todos os cristãos devem se aprofundar, então vale a pena a leitura. Recomendo que você
procure o nosso terceto. Deus quer que alinhemos o nosso coração ao coração dele, para que sejamos filhos segundo o coração de Deus. E o Salmo 68 revela que o nosso Senhor se compadece das minorias, dos hipossuficientes, dos necessitados, daqueles de quem a sociedade se esquece, aqueles com quem a sociedade é omissa, aqueles a quem a sociedade marginaliza. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Se você não for um imitador de Deus, a sua fé se anulará em si própria e será morta e ineficaz. Lembre-se de que bondade implica em ação concreta. Bondade é exercício e não apenas sentimento. A bondade nasce num coração alinhado ao de Deus, mas se realiza externamente, no socorro do necessitado e no amparo ao aflito. A fé é a certeza das coisas que não se veem. E a fé que o Espírito Santo faz frutificar em nós é forte o suficiente para nos firmar e nos consolar, ainda que todas as coisas pareçam hostis contra nós. Afinal, aquele que nos amou de tal sorte que padeceu terríveis injustiças para livrar a nossa alma da morte espiritual, certamente conhece as nossas aflições, até porque o Espírito dele habita em nós e conhece de perto as nossas tribulações, as tribulações que nos afligem. Munidos desta certeza, devemos colocar a fé à frente de nossos sentidos, para que a fé, e não os sentidos, guiem a nossa razão. Logo, por mais paradoxal que pareça, é a transcendência da fé que deve pautar a racionalidade dos pensamentos daquele que crê. Sabe por quê? Porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E isto também é questão de fé. O penúltimo fruto do Espírito, do capítulo 5 do livro de Gálatas, é a mansidão, que nada mais é que o pavio longo, que saber engolir sapo, que optar por não agredir, mesmo quando você teria motivos para fazê-lo, pelo menos do ponto de vista da justiça meramente humana. Quando nos sentimos irados a ponto de explodir, temos que colocar a nossa ira aos pés da cruz do Cristo, sem permitir que ela repercuta como pecado em nossas vidas. Ser manso é estar sempre pronto para ouvir e atento para ser tardio ao falar, pois rebater de imediato, com resposta bruta, com palavra dura, com expressão de raiva, é uma atitude que vem das partes mais baixas do mundo espiritual. O cristão genuíno, em quem o Espírito Santo habita, resolve com Deus a sua ira, sem permitir que sobre ela se ponha o sol, ou seja, sem permitir que os dias se passem com a ira sendo remoída, porque isso propicia raiz de amargura, e a amargura traz maldição. A ira precisa ser apresentada ao Todo-Poderoso, que é apto para nos curar e nos aliviar, porque a ira do homem é absolutamente incapaz de operar a justiça de Deus. Logo, até dar a cara à tapa é mais vantajoso do que reagir no calor do momento. Por fim, temos a temperança, que é o domínio próprio, o autocontrole, a continência. Tudo aquilo que faz com que você perca o controle e não consiga dar um basta no momento certo é algo que tem o poder de escravizar você. E no mundo espiritual, há agentes que atuam sob a escuridão para tentar nos acorrentar tanto quanto possível. Então, não se engane. Além das causas sociais e psíquicas que desencadeiam os vícios, por exemplo, há também razões de ordem espiritual. Contra isso, você pode lutar com a mais poderosa de todas as armas, com o Deus onipotente que habita em todos aqueles que aceitaram em suas vidas a obra redentora de Jesus. Sempre que você estiver perdendo a capacidade de abstinência, você já sabe por qual nome clamar. É pelo nome daquele cuja santidade reverbera por todo o universo. É o nome daquele cuja glória enche a terra. Àquele que é santo e que nos chama a sermos santos consigo,
todos nós devemos louvar com cânticos de adoração. Que toda a terra cante a santidade dele. Os trechos dos louvores que serão cantados hoje, porque você sabe que nós sempre entoamos louvores aqui, né? Em todos os nossos vídeos. São os seguintes trechos que nós vamos cantar hoje. Selá 3, que tem o subtítulo de Frutos do Espírito, e foi composta pelo Michael Fatkin, pelo Aodhan King e pelo Robbie Helberg. Os direitos autorais são de titularidade da Hillsong Music Resources LLC, concessão dos direitos de distribuição para o Hillsong Music Publishing, para o Capital CMG Publishing e para a BMI, que é a Broadcast Music Incorporated. O segundo trecho de louvor chama-se O Rei, composto pela Aline Barros e pelo Ananiel Eduardo. Os direitos autorais são de titularidade da AB Records e estão cedidos para a Sony Music Entertainment Brasil Limitada. E, por fim, o louvor Jesus é o Rei da Glória, que tem o subtítulo de Erguei os Vossos Olhos, que é composto pelo Asaf Borba e pelo Daniel de Souza, e tem os direitos autorais sob domínio da Som Livre, debaixo de um departamento chamado Você Adora, que é especializado só no segmento gospel. Assim como fizemos na primeira parte desta mensagem, cantaremos estes louvores, estes excertos de louvor, a capela, como um ato de reverência à santidade do Senhor, que é o tema desta mensagem. Os motivos mais detalhados para isso você encontra na edição anterior dos 15 Minutos Quinzenais, publicada no dia 12 de julho de 2020. Vamos lá, entremos aqui em clima de oração e exaltemos ao único que é naturalmente santo. Glória a Deus. Ó Senhor, traz fé e amor, longanimidade, bondade e mansidão, gozo, benignidade e paz, temperança o Senhor traz. Fé e amor, longanimidade, bondade e mansidão, gozo, benignidade e paz, temperança o Senhor. Se os céus declaram as grandes obras de tuas mãos, se toda a criação exalta a força que há em ti, assim também farei e adorarei somente a ti. Tu és aquele que, vestido em glória, voltará. Jesus, para sempre santo, e toda a terra canta, santo, bendito é o Rei que vem. Jesus, Ele vem, reina para sempre, santo, e toda a terra canta, santo, bendito é o Rei que vem. Jesus, Ele vem, reina para sempre. Todo poder te foi dado nos céus e na terra. Todo poder te foi
Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ó Senhor, traz fé e amor, longanimidade, bondade e mansidão, gozo, benignidade e paz, temperação, Senhor. Hosana, Abba. Bendito seja o teu nome, Pai. O Senhor é santo, Pai. Todos hão de se curvar diante do Senhor e reconhecer a tua santidade. Bem-aventurados aqueles que já a reconhecem desde já, porque o Senhor é santo. E toda a terra, tudo que existe, clama que o Senhor é santo. O Senhor é santo, Pai. Seja reconhecido na tua santidade. O Senhor é santo. Aleluia. Olha, se após ouvir esta mensagem você está sentindo um quebrantamento, está sentindo que Deus está testificando em você o que deve ser mudado, se há alguma coisa para ser mudada, se Ele está te incomodando aí, silencie a sua ansiedade e escute o que Ele está dizendo neste momento. Ele tem diversas maneiras de falar conosco. Escute-o da maneira que Ele está capacitando você para ouvi-lo. Entregue-se, renda-se e usufrua de todos os benefícios de ser filho do rei. E não é de qualquer rei, é o rei que detém a justiça e o juízo. Você não vai se arrepender. Mas se após ouvir essa mensagem você apenas ficou intrigado e curioso com o que foi dito, amém também. Saiba que Deus age por intermédio daqueles que Ele designou para exercerem o ministério da sua palavra. Então, dê ouvidos ao que foi dito para você aqui nessa mensagem, corra para a Bíblia, estude-a, busque sanar as suas dúvidas, ore e fique atento ao que o Senhor, em sua imensa bondade e benignidade, dirá para você. Pois é Ele quem concede a exegese perfeita para a interpretação da sua palavra. Sob a autoridade dele, você não se enganará na resposta para os seus questionamentos, para suas incertezas e até para sua incredibilidade, para sua incredulidade, né? Afinal, a letra por si só mata, mas o Espírito Santo vivifica as Escrituras dele. Isso também é verdade bíblica. Bom, daqui a 15 dias temos mais um bate-papo por aqui. Que Deus te abençoe. Acompanhe as nossas publicações. Semanalmente temos publicações às terças, quintas, também aos domingos, na nossa página do Facebook, do Instagram, sempre tentando
explicar a palavra de Deus, levar um novo olhar para a palavra de Deus, ligar os pontos entre diversos trechos da Bíblia e certamente edificará a sua vida. E se você se disponibilizar, Deus falará contigo por intermédio das publicações. Que Ele te abençoe e daqui 15 dias estaremos aqui de volta. Até lá!